Paulo, nós estamos vivendo uma época, inclusive ontem eu estava conversando com a minha mãe e ela tem 82 anos e ela já passou por algumas pandemias e ela falou que nunca viveu uma situação como nós estamos vivendo hoje. Antes de começar a falar um pouquinho da questão do medo e do estresse, do medo na pandemia, o medo tem alguma função na vida do indivíduo? Qual que é a função do medo na vida do indivíduo? Bom dia, né, Sherbel e a todos aí da rádio e quem está ouvindo a gente. É interessante a gente já começar esse assunto do medo, porque é o que está predominando. Eu tenho visto, por exemplo, em sessões de terapia, as pessoas vêm com isso aí, ó. Eu estou sentindo um temor, medo, estou triste, mas o medo sempre está na frase. Eu tenho isso aqui e tal, e medo. Eu tenho tal, e medo. O medo, ele aparece muito mesmo. E as incertezas que a gente está vivendo está causando isso demais. As pessoas, mesmo com, assim, nós entramos já na história da pandemia, já temos mais de um ano, e ainda tem incertezas. A vacina apareceu e ainda gera incertezas. Tem pesquisas, por exemplo, que estão falando que Brasil, a nível Brasil, vamos ser vacinados, terminar em 2022 ou 2023, se for no ritmo que está. Então olha só a incerteza que está, mesmo com o que todo mundo estava com esperança, que é a vacina, por exemplo. Então já causa um temor enorme. E as pessoas, às vezes, que tiveram que mudar suas vidas por causa da pandemia, isso veio de uma potencialidade muito grande. Como você falou, você tem uma pessoa idosa que ela viveu muitas décadas já e ela nunca passou algo parecido. Aí joga, por exemplo, pessoas até mais jovens, 20, 30, até 40 anos, numa pandemia que também nunca passou. Então nós temos os dois públicos de pessoas com medo. Imagina uma pessoa bem vivida, que já sofreu muito ou às vezes teve muitas vitórias, mas ainda assim ela está com incertezas enormes. Passa isso, se chega uma pessoa às vezes numa família que tem às vezes um pouco mais de medo, porque tem pessoas que são um pouco mais destemidas, eu tô levando, mas às vezes você vive em 5, 6 pessoas numa casa que tem uma pessoa com muito temor, ela tá muito preocupada. Isso passa para outras pessoas, tanto é que em terapia já chegou pessoas falando assim, eu não sei porquê, mas eu tô vendo meus pais muito preocupados. E isso aí passou por uma adolescente, por exemplo, olha só. Então o medo, ele tá muito presente na pandemia. E pelo que eu tenho percebido na sua fala, esse medo está muito ligado à incerteza. Sim. A incerteza que a gente está falando aqui, ela é real. Realmente as pessoas... não visualizar o final. Você tá andando no túnel e não tem a luz ainda aparecendo. E por mais que as pessoas tiveram, que eu falei, né, as pessoas tiveram que mudar muita coisa durante suas vidas, durante a pandemia. Muitos mudaram o trabalho, muitos não têm o trabalho. Muitos ficaram doentes até de outras coisas, porque a gente tem que levar em consideração que além do Covid, as pessoas podem ainda ficar doentes até por causa do emocional, desenvolver alguma coisa patológica que seja, e as pessoas vão ter que tratar essas coisas, e tá no momento mais difícil. A pessoa já chegou em terapia e falou pra mim, eu tenho alguma coisa tal, e eu não consigo nem ir no médico com tudo. Imagina a situação que consegue fazer um círculo em volta da própria pandemia. Então é muita coisa, não só a pandemia. Então isso traz uma incerteza. A pessoa, por exemplo, ela não sabe se ela vai estar empregada ainda. A gente falou isso há um ano atrás, quase aqui, né, um outro encontro que a gente teve, que as pessoas não sabiam se ela ia continuar trabalhando no mês seguinte, e ainda está assim. Então as incertezas perduraram. A gente pensava assim, a gente vai entrar na pandemia, vamos entender mais o que está acontecendo. Lógico que muitas coisas foram respondidas, mas muitas ainda não. Então as pessoas ficam muito incertas das coisas. E assim, nós temos recebido nas nossas redes sociais muitos depoimentos, muitas questões falando da pandemia, do agravamento. E uma em especial me chamou a atenção, que é de um médico de Paulínia. Ele falou que os hospitais todos, os grandes hospitais, os pequenos, estão todos lotados com Covid. Só que a gravidade é muito maior, porque se eu tiver um pai, uma mãe que tiver um infarto, ele não terá leito, porque os leitos estão ocupados pelo Covid. Isso aumenta a ansiedade do povo, Paulo? Sim, o que eu estava falando. Quando eu dei esse exemplo aqui de a pessoa, às vezes ela quer
cuidar de alguma coisa que apareceu, alguma doença, alguma coisa que ela está sentindo, ela está com dificuldade de achar tratamento, a gente tem que entender o quê? Quando uma pessoa está aflita com algum sintoma de qualquer outra doença, isso já dá vários temores nela. Tanto às vezes ela vai potencializar isso procurando por ela e vai se assustar, né? Que nem digitar no Google o que você está sentindo e aparece uma infinidade de coisas. Isso já dá uma ansiedade violenta nessa pessoa e ela vai procurar e ainda não consegue muito tratamento por causa de todo mundo estar centralizado no Covid. Então isso deixa a pessoa muito triste, que nem a pessoa falou na terapia pra mim, da mesma forma. Eu fui lá tratar, se eu não me engano ela tava com algum outro sintoma de costa, alguma coisa assim, tava doendo nas costas, e ela não conseguiu. Cheguei no tratamento, falaram pra eu voltar, porque ainda não era essencial, e isso aí foi em Campinas, por exemplo. E ela tava triste, eu não consigo tratamento pra isso, porque eu cheguei lá, falou que é Covid primeiro, e eu fico muito preocupado com isso, porque por mais que nós, por exemplo, profissionais do emocional, a gente ainda não tem tanta resposta que a gente queria dar, sabe? E a gente fica com um anseio muito grande. A pessoa chega e ela fala: o que você acha? A pessoa até pergunta na terapia: o que você acha? Nós não temos muita resposta. O que a gente fala, né, nesse caso, vamos fazer com que você tente se sentir o melhor possível junto com essa ansiedade que você está sentindo. Vamos tentar achar outros caminhos juntos. Vamos fazer um mapa aí com possibilidades para você tentar fazer. Volta lá, vê o que você faz, vamos conversando. Mas o que você falou é muito real, muito real. As pessoas não estão, às vezes, conseguindo curar ou tratar outras coisas por causa disso. E isso já é um agravamento muito grande do medo que a gente está querendo falar aqui. E eu fico pensando uma coisa que é muito grave naquilo que você disse. Vocês, profissionais da psicologia, psicologia, nós, profissionais da enfermagem, nós não temos certeza de nada. Imagina a população que muitas vezes não tem conhecimento de nada, não tem muito acesso a notícias verdadeiras, porque a gente tem muita notícia falsa no Facebook, no Instagram, nas mídias em geral. Imagina essa população, qual é o grau de ansiedade que essa população se encontra? Sim. Olha que interessante que você tocou no assunto, né? De pessoas com desencontro de informações. As pessoas, por isso que eu falo, quando a pessoa chega até numa terapia e começa a falar pra mim: eu não sei porque eu tô aqui, só tô vendo muita incerteza na minha vida. Ela chega simplesmente isso. Aí dali a gente vai ter que identificar gatilhos, identificar o que está acontecendo. E as incertezas a maioria das vezes é o que causou. Porque eu achava isso e outros falam isso. Para você ter uma ideia, né, para todo mundo que está ouvindo, acho que todo mundo aqui já sentiu isso ao ouvir um noticiário, é que a gente tem, por exemplo, até governantes com opiniões diferentes uns dos outros. Isso está dando incertezas muito grandes, porque as pessoas não estão conseguindo, por exemplo, se basear num norte. Ela não está sendo norteada por ninguém. Um fala que é negacionista, outro fala que está aceitando, outro fala que está correndo atrás, outro fala que não precisa. Então essas informações, né, embora que se a gente for ver mesmo, nem é tanto fake news essa parte, porque realmente eles falam isso e outro fala isso. Só que misturando com o que todo mundo coloca já aí sim como a fake news no meio de tudo isso, aí é um agravamento fantástico, né, que eles vão colocar na cabeça das pessoas. As pessoas estão dentro de casa com um monte de problemas. A gente já tinha falado isso no começo da pandemia, eu estava vendo um comentário sobre isso, que as pessoas às vezes, não sei se as pessoas vão se identificar, mas por exemplo, tem maridos ou mulheres tal, que não estavam bem como casal e começou a pandemia. Tem filhos que não se estavam dando muito bem com os pais antes de começar a pandemia, e chega a pandemia e todo mundo tem que ficar junto, né? Antes eles tinham alívio, fui para a escola, então fico 6, 7 horas longe, vou arejar minha cabeça e volto. Você não tem ideia o que é isso, né? A pessoa chegar em terapia e falar: agora eu tô mais tempo e eu vi que talvez não seja isso que eu quero. Olha como é triste ouvir isso, mas acontece. Então as pessoas estão confinadas num momento que às vezes ela nem não poderia, ela precisava de um alívio. Então o que ela tem que fazer? Identificar isso e tratar o mais rápido possível, senão ela vai continuar sofrendo e causa medo de novo. Tá vendo? Muita coisa dentro do medo. O que vai acontecer? Eu não tô conseguindo escapar disso aqui. Antes eu conseguia. Aí vê que ela tá dentro de uma casa sem um alívio que ela tinha de tempo, por exemplo. A pessoa não está indo nem trabalhar. Então ela falou, ela trabalhava, então a gente brigava menos, né? As pessoas que não estavam bem. Então isso aí envolve muita coisa, viu, Xavier? Esse tempo que a pessoa fala que não existe mais seria uma válvula de escape?
Sim, na verdade, quando a pessoa não trata problemas na vida dela, ela tenta procurar subterfúgios, é o que você está falando, é a válvula de escape. No caso, por exemplo, quando casais não estão legais, eles tentam ficar o maior tempo possível não juntos. Então o que vai acontecer? Vai trabalhar, vai para lá e se vê pouco tempo, brigam menos porque entendem que se vê menos. E isso é tão real quanto a luz do dia, isso acontece mesmo. Aí chega, que nem a gente falou, chega a pandemia, até hoje mais de um ano, às vezes as pessoas, é igual agora, por exemplo, São Paulo, vai ter que ficar todo mundo em casa, a maioria do tempo. E eles vão ter que novamente ficarem juntos sem esse alívio. Ou eles tratam isso, ou vão sofrer, então é difícil isso. E isso acontece mesmo, as pessoas ficam com medo dentro do lugar que não deveria ter, que seria dentro das suas casas. Ô Paulo, às vezes a gente fala do medo associado à pandemia, do medo associado a vários fatores, mas as pessoas muitas vezes me perguntam o que é o medo? De uma forma muito simples, você pudesse falar para a população como que se caracteriza, por exemplo, um medo e como que ele se diferencia, por exemplo, de uma ansiedade? Sim. O que significam esses termos? Por exemplo, medo, ansiedade, depressão, porque às vezes as pessoas confundem muito. Elas colocam todos esses sentimentos num caldeirão só. E isso a gente sabe que não é verdade, mas assim, qual que é a definição de medo? Tá, o medo ele é bem característico se você for para analisar. O medo ele é tudo que te agride e te deixa fora de uma zona de conforto. Essa é a técnica do medo, se você for descrever, é mais ou menos isso. O que não te deixa confortável. E o que a gente está vivendo, por exemplo, é muito característico do medo, porque não deixa você confortável a pandemia, não deixa você confortável não saber se você vai receber vacina, não deixa você... Então você fica com uma incerteza muito grande, né? Podemos chamar de incerteza o entorno do medo, que realmente deixa você sem saber o que vai acontecer. Um ladrão entra na minha casa, eu não sei o que vai acontecer, então é incerteza. Então você já fica com medo. Então tudo que é incerteza faz a volta, né, com o medo no centro. Então a gente consegue tirar um parâmetro daí. Por exemplo, ansiedade e depressão que você falou. A diferença são, na verdade, se você conseguir fazer a diferença, é melhor. Porque às vezes as pessoas têm ansiedade e não têm a depressão. E então você sabendo distinguir isso, que é o que a gente tenta falar aqui agora, acho que vai ser bem legal para as pessoas, você consegue tratar isso isoladamente, porque existe uma escadinha, a gente sempre falou, o medo leva à ansiedade, a ansiedade leva à depressão. Se você em algum desse estágio conseguir interromper, fazer um ponto de corte no meio, você consegue não agravar o seu problema. O medo, por exemplo, é você tentar eliminar tudo que te deixa com temor, que a sua zona de conforto tem que estar mais confortável falando emocionalmente. Você tem que estar confortável emocionalmente sempre. Isso deixa você uma pessoa saudável. Aí você fica em lugares de intrigas, brigas, assim, isso aí não é um ambiente favorável para o seu emocional saudável. Então, pode falar. Eu sei que você não tem uma receita, porque você não veio aqui para dar receita. Mas assim, eu penso, nesse momento em que nós estamos vivendo, como ficar confortável para não desenvolver esse medo? Tem alguma técnica, tem alguma coisa assim? Porque é o que você disse, nós estamos vivendo em períodos de incerteza. E como durante essa incerteza, durante essa pandemia, fazer alguma coisa para tentar minimizar, porque é impossível não sentir, mas minimizar esse medo durante a pandemia? Eu tenho dito, né, durante a pandemia, e até eu faço bastante, várias reuniões com amigos psicanalistas, que eu tenho um grupo, até a própria Sociedade Psicanalítica. Nós temos um lugar lá que nós conseguimos nos aperfeiçoar, troca de conhecimentos. E as pessoas têm visto que o diálogo é uma coisa que está faltando dentro de lares, por exemplo. Principalmente na pandemia, falando da pandemia. Então, por exemplo, as pessoas falam, como que eu posso eliminar uma ansiedade, alguma coisa, algum temor dentro da minha casa, por exemplo, que é o lugar que ela vai ter que mais ficar, por exemplo, nos últimos dias aí vai ter que fazer isso. O jeito de identificar isso, ou de como você, por exemplo, pode minimizar, criar que a gente está falando, um clima favorável para o emocional, à medida do possível, não estou falando que seria o ideal, mas as pessoas não têm às vezes condições de sair correndo atrás de tratamento, é você criar um diálogo. Se você não está
legal com as pessoas da sua casa, por exemplo, tenta abrir uma brecha para você ter um diálogo que às vezes não tem. Ainda na pandemia, eu queria que as pessoas entendessem muito isso. Ainda na pandemia, os pais não estão conversando com seus filhos. Eles estão deixando a desejar. Isso aí a gente está percebendo muito. Ah, mas é que eu não passo muito tempo com meu filho. Agora você tem a pandemia, você está lá dentro. E ainda no momento que você deveria apoiar. E os pais ainda não estão conversando. Eles ficam na internet, eles ficam jogando do joguinho lá. E às vezes eles ficam no mundinho deles. E ainda assim, é o que eu sempre falo. Se você não nutrir agora, se tornam adultos doentes emocionalmente. Os pais, ele tem um efeito fantástico nessa etapa. Então, por exemplo, o temor, ele pode resolver até agora, falando, por exemplo, entre marido e mulher. Eles estão muito brigando, não estão muito bem. Eles podem ter o diálogo, só que às vezes eles têm um orgulho. O orgulho também é uma coisa que está aparecendo muito quando as pessoas estão tristes umas com as outras, que eles não dão brechas para eles resolverem isso. E o diálogo ajudaria. Então, se você está ouvindo aí agora e não está legal, por exemplo, com o seu marido, com a sua esposa, dá brecha para conversar. Discutir a relação no momento que a gente está, principalmente, em que você vai ter que ficar mais tempo, isso pode ajudar. Agora, lógico, contato, você conhece, você sabe o parâmetro até onde você pode conversar, porque você conhece a pessoa. Mas acho que abrir essa brecha, numa maneira correta, isso pode te ajudar muito a ficar confortável, que é o que a gente está falando aqui. Por exemplo, eu não sei quantas vezes vocês já perguntaram um para o outro como você está sentindo nesse tempo que a gente está passando. É uma pergunta simples, mas não fazem. Não sei se alguém aqui já perguntou na casa para alguém, como que você está se sentindo nesse meio que a gente está vivendo, nesse momento. É uma pergunta que a gente está vivendo isso, mas a gente não pergunta um para o outro. Isso sai tanta coisa que a gente pode avaliar, né, como é que está nosso relacionamento. Bom dia, caros ouvintes. Para quem não estava acompanhando o nosso programa, hoje eu estou aqui com o psicanalista Paulo Welti Gonçalves. Nós estamos falando um pouquinho sobre a questão dos sentimentos que as pessoas têm desenvolvido durante essa pandemia e com foco específico em medo. E ele falava no primeiro programa que hoje, no primeiro bloco, que hoje, na situação em que nós encontramos, uma das saídas para diminuir a ansiedade, o medo, dentro de casa, já que nós estamos mais tempo dentro de casa, é o diálogo. Ô Paulo, nós falávamos no finalzinho do primeiro bloco, que essa questão que muitas vezes as famílias vivem em casa e cada uma vive o seu mundo em especial e que não consegue ter esse diálogo, e às vezes as pessoas não conseguem nem perceber o que a outra está sentindo convivendo 24 horas dentro de casa. Como que você avalia isso? Como que você, como profissional, indicaria não sei, como que você avalia tudo isso? Tá, é o que você já começou falando, né? As pessoas estão muito preocupadas com o externo. Eles sabem de tudo, as pessoas estão acompanhando o número de mortos, as pessoas estão acompanhando os infectados, o que fecha, o que abre, mas as pessoas, eu não sei se muitas delas não estão preocupadas com quem está do lado da sua casa, ali dentro com você, e isso é muito importante. Se nós não damos atenção para isso, porque na verdade a gente está fazendo as coisas inverso, né, de fora para dentro. E deveria ser de dentro para fora. Deixa eu ver aqui quem está do meu lado, como é que eles estão, e depois eu vou saber das outras coisas, porque é a minha prioridade. E que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? É a pergunta, né, que é simples, né? Realmente vira para as pessoas que estão na sua casa e pergunta como você está aí no meio dessa pandemia, fala para mim, vamos conversar. E são perguntas simples que a gente não faz. Às vezes é capaz a gente fazer uma pergunta dessa para um amigo, mas a gente não faz para a pessoa que está do lado. Então a minha preocupação com o emocional das pessoas é essa. Pessoas frias estando cheio de pessoas ao lado dentro de uma casa. Então as pessoas se sentem sós. Elas falam, porque eu vou me amparar em quem? Então ela fica com o emocional prejudicada, ela fica com medo, porque não tem nenhum apoio, embora tem 5, 6 pessoas, 7 numa casa, mas não tem um apoio, porque nunca ninguém perguntou o que ela está sentindo. E ela não vai pedir. Ninguém vai virar para você, você não conversa comigo, você quer conversar? Não, mas talvez isso deve partir de alguém. Quando a gente bate na tecla dos filhos, os filhos eles estão crescendo tristes, eles estão
isolados e dentro da casa com os pais. Imagina, filhos tristes, isolados dentro de uma casa com os pais lá dentro. Então perguntar como você tá, filho, você entendeu essa pandemia todo esse tempo? Você sabe o que está acontecendo? Isso te mexeu com você de alguma forma? É perguntas simples que a gente não faz. A gente falou um tempo atrás aqui, numa outra vez que a gente conversou aqui, Chabel, e eu lembro que a gente falou, os pais deveriam conversar com os filhos, deveria ter entrevistas paternas e maternas, lembra que a gente comentou disso? E as pessoas não fazem perguntas simples para poder puxar o diálogo, que é o que a gente falou aqui. As pessoas ficam com medo com várias pessoas ao seu lado. Então por que isso? Como resolver isso? É o que a gente quer falar aqui agora. Nós resolvemos com diálogo e resolvemos com perguntas simples, diretas. Você não precisa ler um script para isso, mas é olhar para o lado e falar: o que você está sentindo nessa hora? Como está difícil para você? A gente tem falado pouco, vamos conversar? Isso resolve tanta coisa, porque é lógico, pode não resolver. Eu vou falar para você que está ouvindo: o meu problema é bem sério aqui na minha casa. Talvez você está pensando isso, o meu problema é mais sério do que só eu conversar. Aí sim você deveria, né? A dica que eu dou é procurar um tratamento. Você pode procurar primeiro, sim, um psicanalista, fazer a terapia, e isso pode te ajudar. As pessoas chegam realmente numa terapia quando ela não está conseguindo saída. Se você está nesse pé, não estou vendo saída, e já até tentei conversar, vamos supor que você já fez isso, e não tem essa abertura como a gente está falando aqui, eu sei que nem tudo é tão fácil quando a gente fala. Então a maneira disso é você procurar um tratamento. Procura sim uma terapia. Se você quiser informações, pode me procurar, entra no meu Facebook, Paulo Gonçalves Psicanalista. Facinho, é o primeiro que vai aparecer. E entra lá, deixa uma mensagem, eu vou te ajudar, vou dar uma orientação se precisar. Mas esse é o passo. Tem um diálogo na sua casa, mas se tudo persistir, você tem uma saída, você tem um terapeuta na sua vida que você pode ter sim. E o que eu percebo muitas vezes, porque eu trabalho muito com a população, e o que eu tenho visto, vamos pegar um assunto específico, vamos pegar um exemplo específico para que às vezes as pessoas podem se identificar. Vamos supor uma mãe que tenha um filho que seja usuário de droga, por exemplo, e crônico. Ele já está nesse uso há um bom tempo. A mãe fica olhando muitas vezes, isso eu estou falando porque uma mãe já me falou isso, ela fica olhando e ela não sabe o que fazer com aquele filho que ela já tentou conversar, que ela já tentou interagir e ele não quer. E é o que você disse nesse caso. Esse é um caso que é difícil de ser trabalhado. Nesse caso, ela tem que procurar uma ajuda externa. Isso, muitas das vezes, nesse caso específico que você falou, até uma mãe, uma mulher sozinha, talvez tenha um filho lá nessa situação, ela tem que procurar ajuda. Agora, a maneira que ela pode fazer isso, antes dela procurar algum órgão que vai ajudar, tal, ela pode ter outras ferramentas que ela pode tentar fazer antes. Por exemplo, ela pode falar com talvez um familiar que ele ouve mais. A gente não se atenta a isso, eu tenho que falar, não, pega alguém que você vê, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu já vi, tem um dependente químico e os pais não conseguem ter muito diálogo com ele, mas ele conversa, por exemplo, sempre com um tio que ele gosta mais. Converse com o tio, faça com que ele converse, porque é muito difícil. O dependente químico, ele acontece sim, mas é muito difícil ele chegar e falar, eu preciso de ajuda agora. Muitas vezes ele só vai até o final e não procura ajuda. Então, precisa sim de algum apoio. Se não vem, por exemplo, através dos pais ou da mãe, por exemplo, do caso que você falou, ela não tem essa abertura, ele não a ouve às vezes, tenta procurar alguém que você, aqui ele tá ouvindo, então tenta fazer um telefone ali com fio, né, que você vai falar com outra pessoa, para que chegue até ele. Algum jeito tem que chegar que ele identifique, posso te ajudar? Talvez uma pessoa que ele mais ouve que não é você, mas aí é todo um contorno que você vai ter que ter um jogo de cintura, ele vai ter que chegar até ajuda. Então, se não for por você, você pode usar alguém que ele conheça. Então, não tem como você pegar, amarrar e levar, mas você pode fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, ele ouvindo alguém que ele confia mais. Na sua experiência profissional, em específico durante esse 1 ano de pandemia, que nós já fizemos 1 ano de pandemia, fez aniversário, algo que não deveria fazer aniversário, fez aniversário de 1 ano. Vocês profissionais têm percebido aumento de casos de depressão?
Lembra da escadinha que a gente falou? Medo leva a ansiedade, ansiedade leva a depressão. Eu vou falar para você que o síndrome do pânico, por exemplo, que está ligado ao medo, isso tem aparecido muito mesmo. A pessoa realmente, ela só chega na terapia e fala, eu tô com medo. Ela só fala isso, ela não dá sinal nenhum. E durante a terapia, para quem não sabe, na terapia a gente dialoga muito, a gente conversa, é a cura pela fala. Então nós vamos tentar identificar gatilhos, o que aconteceu. Então quando a gente chega até a raiz daquilo, a gente vê realmente que é incerteza, que ela não sabe o que vai acontecer, ela estava preocupada quando começou a pandemia. Então na pandemia sim, aumentou muito a síndrome do pânico. Aí você fala, mas e a ansiedade e a depressão? Não, ela é a escadinha, é que a gente conseguiu resolver ou pelo menos identificar no começo, mas ali sim seria, mas lógico, as pessoas já chegam às vezes em estado que passou para o outro, ela chega com ansiedade, aí você já começa a ver que ela tem sintomas que encaixa dentro da ansiedade que veio da síndrome do pânico. E é muito complicado isso. A pessoa tem que, pelo menos, o que eu falei até uma outra vez que a gente conversou, deveria ter um programa, mas isso não tem, a gente não tem um programa que trata do emocional das pessoas. A gente trata só o paliativo. Eu tô ruim, então vai lá, se eu já tô, então vai se internar. Vai lá no psiquiatra, ele vai dar o remédio para você e volta para casa. Então nós não temos um programa do cuide do emocional. Até dei um exemplo de um programa, não sei se você lembra, que tem nos Estados Unidos, que é um canal que eles têm local, que diariamente eles têm cuidando do seu emocional. Na TV eles falam isso, então tem lá 1h30 falando, profissionais e dicas. Nós não temos um programa assim. Então já que não temos, o que a gente tem que fazer? Pesquisar. Se você que está me ouvindo aí está sentindo, por exemplo, eu não estou legal, eu não estou bem, eu estou me sentindo diferente do que eu era, qualquer coisa que você identificou, faça aquele negócio do instinto de sobrevivência. Queira vencer isso de algum jeito. Abra a internet que você mais fica, que é o que a gente mais está ficando hoje em dia, e digita lá como identificar uma ansiedade, como identificar uma síndrome do pânico no YouTube. Ouça pessoas falarem ou darem opiniões, pelo menos para você se situar. Pô, eu acho que eu tenho isso. Se você se identificar, procure uma terapia. Mas tem uma coisa que é muito séria, é essa questão dos médicos do Dr. Google. Uhum. Às vezes a pessoa digita lá os sintomas, ele fala você tem isso, e a pessoa introjeta aquilo, e às vezes ela não tem aquilo e ela acaba sentindo todos os sintomas que ela deveria ter em função de ter aquilo. Existe algum critério para essa busca na internet? Existe algum critério? Existe alguma forma de minimizar os erros em função dessas identificações via internet? Cherbel, uma coisa legal que você falou é isso aí. Infelizmente, o filtro da internet é nós mesmos. Não tem um filtro que vai chegar pra gente, porque a gente vai digitar lá e vai aparecer milhões de coisas. É aquela história de procurar sobre dor de cabeça e você vai ver, parece que eu tô em coma com tanta coisa que eu encontrei aqui, e é só uma dor de cabeça. O que eu tô querendo dizer quando eu falo assim, procurar sobre o emocional, é as pessoas dar um jeito de tentar identificar. Porque se você olhar para algum amigo e falar assim, você acha que eu tenho alguma coisa que eu deveria procurar uma terapia? Não vai saber, ele é um amigo seu, ele não é alguém que vai te explicar profissionalmente o que você pode estar sentindo. Então eu volto a falar, se você está sentindo alguma coisa diferente com você, você está sentindo sintomas que você não sentia, que você não entende. Geralmente é assim, eu estou sentindo algo que eu não entendo o que é. É a hora de você procurar uma terapia. Não tem outro jeito. Nós batemos na tecla, como profissionais do emocional, que todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida. Mas não fazem, mas deveriam fazer, para poder se identificar, se conhecer, se situar dentro do seu universo. Por que às vezes eu sou assim e outras pessoas não são? E passamos a vida sem querer essa resposta. Mas se você tiver essa resposta, você pode viver melhor, você pode ter uma maneira mais saudável. Então lógico, que nem a gente está falando do Google, pesquise, mas tem o seu próprio filtro. Pera aí, eu não vou acreditar em tudo, mas eu vi depoimento de pessoas aqui que estão assim, será que eu devo procurar algo, uma ajuda? Então você tem um meio. O final das vezes, às vezes pode ser a terapia, porque você talvez não vai conseguir resolver sozinho, mas não hesite em fazer isso.
Terapia não é coisa de louco, terapia não deve existir preconceito para isso. Terapia é para você se conhecer e resolver problemas internos que você ainda não entende. E isso existe, é tão real como eu falei, né? É real como a luz do dia. Procure uma terapia. Eu falo com muita tristeza que existe muito preconceito em torno da terapia. A grande maioria da população entende terapia como um tratamento para loucos. E é muito pelo contrário, é um tratamento para não enlouquecer. Então, eu acho que nós, enquanto profissionais, nós temos que realmente tirar esse preconceito que existe em torno dessa questão da terapia. Eu fiz muitos anos de terapia na minha vida e de vez em quando eu volto, eu faço de novo e eu vou entender isso como uma necessidade minha. Ainda bem que eu consigo identificar quando essa necessidade está muito premente e que eu vou procurar, e eu vou continuar procurando. Por isso que tem os profissionais de cada área. Por exemplo, um psicanalista não vai fazer uma injeção, isso eu vou fazer como enfermeiro. Então eu tenho que procurar os serviços de outros profissionais. Ô Paulo, quando que, por exemplo, uma pessoa que sente tristeza, ou que tem nesse momento, tem muita gente triste nesse momento, quando que uma tristeza precisa ser começado a pensar como necessidade de ajuda? Porque tristeza todos nós sentimos em determinado momento da nossa vida, mas quando ela passa a ser preocupante? Tá, a regra é bem básica quanto a isso, né? Ela segue uma regra para a parte da tristeza, ela segue uma regra para saber se ela já está te prejudicando, que outros setores da nossa vida a gente usa a mesma regra, que é que tudo que é em excesso faz mal. Então, se você... Até coisas que você aparentemente acha que são boas, mas se for às vezes em excesso, pode te prejudicar. Então, o filtro da nossa vida tem que estar bem alinhado nisso, pra gente identificar. Mas às vezes é difícil, eu concordo. Por exemplo, a tristeza, a gente tem que identificar, por exemplo, que é aquilo que a gente estava falando. Eu tô saindo muito da minha normalidade de um medo. Eu tô com medo agora que, sei lá, tem ladrão à solta, que nem uma vez falaram, eu lembro até hoje, né? Escapou alguns bandidos, será que estão pelas ruas? É um tipo de medo. Agora, o medo que a gente tem que tratar no emocional é diferente. É aquele medo das incertezas que eu não tenho resposta. Eu tenho resposta que o bandido tá na rua, então a polícia tem que pegar ele para eu ficar mais tranquilo. Mas e meus medos internos? É isso que você tem que estar mais atento. O medo interno, por exemplo, a gente consegue ver se a gente está precisando de ajuda quando a gente vê que está um excesso fora do normal. Eu não estou encontrando respostas para os meus medos. Às vezes eu vou até o meu medo, eu sinto ele, mas eu sei até onde ele vai. Se você está sentindo um medo e sabe e não está vendo o final, não sei até onde ele vai, isso é prejudicial. É difícil a gente falar porque tem medos ocasionados por coisas específicas. Gatilhos dos medos, onde eles começam, às vezes a gente não consegue identificar. Então, por isso que fica tão incerto. O X da questão é, se você sente medo de algo e você não consegue ver o final daquilo, você não consegue saber o parâmetro, uma linha de eu tenho medo, mas ele encerra ali. Eu tenho medo que começou aqui e ele acaba. E se você não vê o fim do seu medo, é a hora de você procurar ajuda. Porque é difícil a gente falar especificamente. O medo, ele é prejudicial quando ele está demais. Se você está com um medo excessivo, que seria o pânico, se a gente falar síndrome do pânico, acho que fica até bacana, porque é mais fácil identificar. Se você está, por exemplo, triste com alguma coisa que você não consegue visualizar à frente, isso é um medo, é um temor, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes as pessoas têm medo, que nem a gente estava falando do relacionamento. Eu tenho medo, por exemplo, do meu marido. Eu tenho medo de alguma... Então, os medos podem ser diversos e eu não sei o que vai acontecer. Isso sim já é um meio de preocupar. Não estamos falando de medos menores, tá? É isso que a gente tem que identificar. A regra, vamos falar de novo a regra. Tudo que é em excesso é ruim. Se eu tenho um medo que está excessivo e está me prejudicando, eu não estou dormindo direito, eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu fazia com mais tranquilidade. É um medo excessivo. Pô, você está saindo da sua normalidade como pessoa,
pessoa. Então, essa é a hora de você procurar ajuda. Porque se você procurar ajuda, você identifica, sendo uma síndrome do pânico, pô, que legal, eu não passei para ansiedade ainda. Então lembre-se, você que está ouvindo aí, se você está com isso, procure quanto antes, porque se a gente identificar, você não chega lá na depressão. A depressão, sim, às vezes vai para o psiquiatra, toma remédio. Pô, que coisa ruim às vezes, né? Você consegue, às vezes, saber um pouco antes. Então, não hesite. Voltando no preconceito, não é coisa de louco a terapia, não deve existir o preconceito por você se conhecer, entender o que está acontecendo com você. Então, volto a falar, procure ajuda, procure um terapeuta se você não tem respostas. Ah, mas falei com todo mundo, mas não tem respostas? Procure. A resposta você vai encontrar lá, porque vai ser com você mesmo, né? A cura pela fala diante de uma terapia, vocês não têm ideia, muda a vida das pessoas. E até eu, como profissional, eu tenho uma dúvida. É assim, existe algum aspecto positivo do medo? Ou quando esse medo é positivo, ele se torna uma precaução? Existe algum aspecto positivo no medo? Vamos pensar na pandemia. Existe algum aspecto positivo ou o medo é sempre ruim? E o que eu faço em outras coisas é uma precaução, por exemplo? Isso, que legal que você falou. Agora, olhando a visão do medo que você está falando, ele é um escudo nosso, é um sistema de defesa, né? Eu tenho que ter medo para poder tomar certas atitudes. A pessoa muito destemida também, ela é muito preocupante. Ah, eu não tô nem ligando pra pandemia, deixa a máscara no carro e vou sair sem mesmo. É um tipo de destemido, é uma pessoa destemida. E não ter o medo, de vez em quando, pode te atrapalhar. Então é lógico. Agora, falando no âmbito medo que pode me ajudar, ele te dá um limite, ele te dá uma margem de segurança para você não cair no precipício. Se eu continuar andando, eu vou cair. Então eu tô com medo, deixa eu parar. Usou o seu instinto do medo da parte da segurança, para te dar um alívio ali. Pô, peraí, eu não fui prejudicado tanto porque eu tive cautela. É o medo é um medo saudável. Então sim, se a gente for ver, pô, a pandemia tá aí, as pessoas estão realmente infectadas, então eu tenho que ter o medo, que seria o quê? A cautela. Então isso aí não é ruim, mas você tem que ter esse síndrome tem que identificar que se passar disso, o excesso do medo, aí você deve procurar uma ajuda. É algo que está saindo fora do controle, que não é só para identificar um perigo para você, é identificar o que você nem sabe, aí é um medo excessivo, aí você deve procurar ajuda. E nós praticamente estamos já encerrando o nosso segundo bloco. Com tudo isso que nós estamos vivendo, esses momentos de incerteza, esses momentos de não sabermos qual orientação vai vir amanhã, porque nós estamos vivendo de orientações diárias. Tivemos a questão das missas, tinham sido canceladas, voltaram. Tem o horário, questão de saúde, tal lugar pode, tal lugar não pode caminhar na rua. Então, nesse momento de tanta incerteza que nós estamos vivendo, que palavra que você deixa para essa população que está nos ouvindo? A incerteza que a gente está vivendo, ela é muito clara. Se você ligar qualquer canal de televisão, talvez em 5 minutos você já vai ouvir falar alguma coisa sobre o coronavírus, ou já vai estar falando sem interrupções. Então a gente falava até no começo da pandemia, pô, desliga um pouco a televisão, para de ouvir falar um pouquinho de número de mortos, tudo. Mas até a sociedade psicanalítica, a gente tem debatido que a informação ela é importante nessa hora. Por exemplo, a gente mudou, né? Por exemplo, em Mogi Guaçu, agora já vai parar de valer, né, o lockdown, e vai começar o do estado de São Paulo. É uma informação que você tem que saber. Se você só tivesse com a televisão desligada ou alguma informação rádio, você não ia saber. Então, o interessante é você filtrar essas coisas, porque tá te deixando muito desanimado. Quando você ouve só sobre isso, você não tá ouvindo seus filhos. Quando você só ouve sobre essas coisas, você não está procurando o conhecimento que vai utilizar depois da pandemia. Quem aqui está se preparando para quando acabar? Ou está só com medo? Eu só estou vivendo nesse receio de problemas da pandemia, mas será que você está pegando uma parte, dividindo? A gente sempre fala que a nossa vida ela é uma pizza, dividida em vários pedaços. Quantos pedaços você está usando para a pandemia? Todos?
Então quantos pedaços você está usando, por exemplo, para aprender coisas novas? Pedaços para poder fazer exercício físico, pedaços para poder meditar sobre o que você quer na sua vida, que você ainda não fez de planos. Então se a gente dividir os pedaços dessa pizza igualmente em partes iguais, eu distribuo, eu vou me informar, eu vou viver minha vida com cautela, eu vou pensar no futuro, eu vou me cuidar, eu vou querer estudar coisa nova. Então nós temos que organizar a nossa vida a ponto de não enlouquecer com um tipo de informação só e ficar só dentro desse universo. Caso alguém da população queira entrar em contato com você, queira de repente marcar uma consulta, como que eles te encontram, como que eles têm acesso a você? Tá, eu sempre peço para as pessoas, não hesite em buscar ajuda, pelo menos informação você vai ter. Tá? Eu estou lá no Facebook, é o lugar mais fácil que as pessoas me encontram, Paulo Gonçalves, psicanalista. Só digitar isso tudo junto lá e vai aparecer. E vai lá, entra no chat, deixa uma mensagem. Eu vou entrar em contato em seguida e depois a gente troca o WhatsApp. Uma maneira que a gente tem que deixar é o psicanalista acessível. Então eu já sou dessa forma, porque se a pessoa às vezes quiser pelo menos entender o que ela faz, qual caminho ela toma, ela pode me procurar. Tá? Então no Facebook, Paulo Gonçalves, psicanalista. Você já vai encontrar, é o primeiro que vai aparecer e com certeza a gente vai direcionar caso você necessite sim de um suporte nessa hora tão difícil que a gente está vivendo. Eu gostaria então de agradecer a presença do Paulo. Eu sempre falo todos os dias que esses profissionais, eles têm uma agenda muito sobrecarregada, eles deixam um tempo para vir aqui no rádio para estar ajudando a população de alguma forma. Então agradeço muito a sua vinda, Paulo. Como eu faço todas as semanas, vamos nos cuidar.